Vamos então começar com a nossa matemática falando de conjuntos, ok? Primeiramente vamos a uma definição, né? O que é conjuntos? Entende-se por conjunto uma coleção ou lista bem definida de elementos, que se supõem sempre distintos entre si. O conjunto é representado por letras maiúsculas, por exemplo, sendo assim A, B, C, D, sempre maiúsculo, ok? É o nome do conjunto. Existem três formas de se representar conjuntos, olha só. Primeiro a gente pode aí, né, letra A, a gente pode nomear ou enumerar um a um os elementos entre duas chaves, separando por vírgula ou ponto e vírgula. Então olha só o exemplo aí, ó. A gente tem o A igual, abre chaves, não é isso? Ó? A, letra A, é o nome do meu conjunto. Aí eu falo que esse conjunto é igual a, abro chaves aqui e vou colocando os elementos do meu conjunto. Menos 2, menos 1, que é o exemplo aí, né? 1, 2. Essas reticências aqui, ó, quer dizer que ele continua para o negativo, tá? E as reticências depois quer dizer que ele continua para o positivo. Então ele é infinito para lá e infinito para cá, ok? Então os elementos estão aqui, não consigo representar todos os elementos, mas eu posso colocar uma reticência que você já entende, né? Você segue a sequência aqui do jeito que ela se apresenta, ok? E você tem ideia desse conjunto aí, tá bem representado nessa forma aí escrita, ok? Outra forma de representar os conjuntos é o seguinte, indicando uma propriedade comum de seus elementos. Então, a gente escreve entre duas chaves, de novo, né? Entre duas chaves, a gente vai colocar assim, ó, os elementos do conjunto, né? São do tipo X, né? Aí a gente coloca uma barra assim, ó, para dizer o que, ó? Tal que, ok? Tal que X, aí você continua descrevendo. E completamos com as características, né? Olha só o exemplo aí, conjunto B, o conjunto B. Ele é representado por elementos X, de tal forma que, aqui eu vou descrever essa barrinha só para descrever quais as características desses elementos, ou quais características desses elementos do conjunto B. Então, X é inteiro menor que 32. Então aí você tem, né, o 31, o 30, o 29, o 28, passa do zero. Se for representada aquela primeira forma lá que a gente colocou o conjunto A, seria uma reticências aqui, ó. E vem aqui com menos 1, 0, 1. Vou pôr reticências aqui, ó, para chegar lá no 29, 30 e 31 e parei. Repare bem, o 32 não entrou aqui. O meu conjunto ele é infinito para o negativo. Aqui eu pus uma reticência só para dizer esse intervalo aqui, né, entre 1 e 29, que vai contando de 1 em 1, mas para não ocupar tanto espaço, reticências aqui. Então ele continua para cá e vai só até o 31, porque o 32 ele já é maior do que os valores de elementos do meu conjunto B, porque X é número inteiro menor que 32, ok? Então tá aqui, ó, B com seus conjuntos infinitos negativos, aqui com seu conjunto representado por infinitos negativos, vem aqui, reticências para dar o intervalo e vai até 31, que é o limite, porque ele quer X de tal forma que esse X, esses elementos, sejam menores que 32, ok? Outra forma de representar seria pelo diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É aquela ideia de conjunto que a gente sempre teve, que a gente sempre aprendeu, né? É aquela linha que delimita uma área, uma região, e dentro dessa região você põe os elementos que pertencem àquele conjunto, né? Então, você tem aí o exemplo, né? 1, 2 e 3, e você dá um nome, que é aquela letra maiúscula lá, ó, ok? Aquela letra maiúscula é o nome desse conjunto. Para quando você for se referir a esses elementos aqui, de uma forma geral, você não precisa citar os elementos, cita o conjunto C, ok? Bem mais simples, né? Elementos são os objetos ou símbolos que formam o conjunto e é representado por letras minúsculas, ok? Tanto é que a gente fala assim, o elemento X tal que X, esse X é minúsculo, ok? Então, conjunto A tem lá X tal que X é...
Vem aqui explicando qual alguma característica de x, né? Então, letra maiúscula para nome de conjunto, letra minúscula para falar de algum elemento, ok? De forma geral. Outra relação que a gente precisa entender é a relação de pertinência. Pertinência de pertencimento, né? Eu pertenço, né? E tudo mais. Então, olha só. A é um conjunto e x é um elemento. Então, x... Olha só. Aí eu deixei um espaço em branco para você preencher. O que vem aqui para dizer que x significa que x é um elemento de A? X pertence a, ok? E aqui, ó, x, alguma coisa A, significa que x não é um elemento de A. Então, eu ponho o símbolo de pertence e corto, ok? Então, isso aqui, ó, esse E redondinho assim, ó, significa pertence. E esse E redondinho cortado é um não pertence, né? Beleza? Bom, isso aqui você já é intuitivo, né? Se você entendeu que o E é de pertencer, né? Então, o E cortado é o não pertence. A gente está acostumado com isso na vida, né? A gente vê uma placa com alguma coisa cortada, né? Uma faixa vermelha assim passando, a gente entende que aquilo é proibido, aquilo não, né? Então, não pertence, é uma negativa, dizendo que esse símbolo não, ok? E assim como igual, né? E diferente, que é o não igual, a gente já conhece esses símbolos aí, né? Então, tá aí. Então, x pertence a A ou x não pertence a A, ok? Conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? Bom, o conjunto vazio é quando eu tenho um conjunto e ele não tem elemento nenhum dentro dele. Então, eu penso, né, em alguma possibilidade de ter coisas juntas, só que a hora que eu vou analisar o que eu pus para juntar coisas, os critérios que eu utilizei para juntar as coisas num grupo só, me deixou sem elemento nenhum, não tem elemento daquele tipo, né? Depois a gente vai usar aqui alguns exemplos, mas só para ficar um pouco mais simples. Dia do mês com a letra Z. Nós não temos. Eu criei um critério para criar um conjunto e eu não tenho mês do ano com a letra Z. Então é um conjunto vazio, ok? Então, se para todo x, tem-se que x não pertence a. Então, qualquer x, qualquer elemento que eu encontrar que não pertença ao meu conjunto A, então o meu conjunto A é vazio, para qualquer que seja o elemento que eu estou falando. Qualquer elemento, se ele não pertence ao grupo, então quer dizer que esse grupo, esse conjunto A, não tem ninguém, certo? Usa-se o símbolo, assim, uma bolinha cortada, para dizer que ele está vazio. Ou eu simplesmente abro a chave e fecho a chave para dizer, ó, conjunto vazio, ok? Se você utilizar os dois juntos, você está dizendo que você não tem nada dentro de um conjunto vazio. Nada dentro de um conjunto vazio, digamos que você colocou lá dentro a palavra nada. É só para ajudar a pensar, tá? Porque isso aqui deixa de ser um conjunto vazio, isso daqui, e passa a ser um conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? É o conjunto que tem um elemento só, ok? Tá aqui. E aqui é um conjunto vazio. E aqui é um conjunto vazio, também chamado de nulo, tá? Não tem essa de, esse símbolo é nulo, esse símbolo é vazio. Não. Tanto esse quanto esse são símbolos de nulo ou vazio. Ok? Mas nessa condição aqui você está deixando esse conjunto unitário, ok? Então tome cuidado com isso. Então olha só, A é igual a vazio. Aí você vai ler aí comigo, ó. A é igual a vazio, ou seja, A é um conjunto vazio, ok? C e somente C, essa seta que vai e vem na matemática, tá? Você vai ler essa seta como C e somente C. Aí esse A de ponta cabeça não tem nada a ver com esse A do conjunto, tá? Isso aqui na matemática significa qualquer, ok? Então, qualquer x e x não pertencendo ao conjunto A. Então, o A vai ser vazio, C e somente C, qualquer que seja o elemento, ele não pertença a A. Qualquer elemento que eu estou enxergando na minha frente, ele não pertence ao conjunto A. Então, a hora que eu olho para o conjunto A, eu vejo um conjunto vazio. Essa é a ideia. Ok? Então, aqui, ó, C e somente
C, ok? Então, C e somente, isso aqui só vai existir C e somente C, qualquer que for o X não pertencer a A. Lembra que X representa qualquer elemento e logo em seguida você vem com alguma condição para aquele elemento. A condição é o não pertencimento ao conjunto A, ok? Então tá, muito bem. Subconjunto, agora a gente vai pensar em subconjunto. O que é o subconjunto? Né? Sub, abaixo, né? Menos, uma coisa menor, né? Submarino, subterrâneo, sub é abaixo, menor, né? Então vamos lá. Um subconjunto seria um conjunto menor do que um outro maior, beleza? Então vamos lá, inclusão. Quando a gente fala em subconjunto de inclusão quer dizer que eu tenho dois conjuntos, A e B, ok? Eu tenho o conjunto A aqui, certo? E dizemos que A é subconjunto de B quando todo elemento de A está contido no conjunto B. Então B contém todos os elementos de A e mais alguma coisa, ok? Então nesse caso aqui, A é subconjunto de B. Vale dizer que nem todo elemento de B está em A. E B tem elementos fora de A, ok? Então nesse caso aqui, A está contido, ele está dentro do B. Mas B não está contido dentro de A, certo? B contém A. A não contém B. A está contido em B. Então, perceba que tem uma coisa sutil aí para conjuntos, tá? Contém e está contido, ok? Então, A está contido em B, B contém A. Não é difícil, mas precisa prestar atenção, ok? Então, A está contido em B, A está contido em B, C e somente C, olha só, A está contido em B, C e somente C, qualquer que seja o X, então olha só, isso aqui significa C e somente C. Estou restringindo a situação ali para essa afirmativa. C e somente C, qualquer, esse A de ponta cabeça significa qualquer, ok? Para qualquer elemento X, ok? Qualquer X, o X pertence a A e X pertence a B. Isso implica, tá? Essa setinha significa implica. X pertence a A implica que X pertence a B. Se eu desenhar aqui os conjuntos, né, o conjunto B e o conjunto A aqui, ó, os elementos, o elemento que tiver em A vai participar do conjunto B também. Por quê? Se todo elemento de A, olha só, se X, qualquer elemento, né, que pertence a A, implica que X, os mesmos elementos que eu estou citando aqui, ó, vou citar aqui, também pertencem a B, então quer dizer que A está contida em B, ok? O contrário eu não posso afirmar. Por isso que essa seta aqui vai e vem, essa daqui só vem. Por quê? Eu não posso afirmar que todo elemento de B pertence a A, porque B tem elementos fora de A. Como B tem elementos fora de A, então a afirmativa não pode ser no sentido contrário. Eu só posso afirmar que se X pertence a A, isso implica que X pertence a B, para qualquer que seja o X. Quando eu afirmo isso daqui, eu estou afirmando que A está contido dentro de B. Todos os elementos de A, qualquer que seja, também pertencem ao conjunto B. Ok? Aí eu estou afirmando que A está contido em B. E quando que não está contido? Aí C e somente C, qualquer que seja o X, pertence a A, mas não pertence a B. Quer dizer o quê? Os elementos de A pertencem só a A, não pertencem a B. Então ele não está contido. Eu posso afirmar que ele não está contido se qualquer que seja o X, ele pertence a A, mas não pertence a B. Ok? Ok? Certinho aqui? Então, você já entendeu estar contido e não estar contido, né? Estar contido, perceba, para você gravar bem esse símbolo do estar contido, imagina que o B está pulando corda, né? Ele pega essa corda e abraça, traz o A para si, então ele está trazendo o A para dentro de si, então o A participa desse grupo, né? É como se ele laçasse o A para dentro
do grupo B, ok? Então ele está trazendo o A para cá. Então, quem estiver laçando é o conjunto maior trazendo o menor para dentro de si. Por que eu estou falando isso? Existe o símbolo contrário, né? Existe o símbolo de está contido. Olha só. Se eu colocar aqui, né? O conjunto, igual estava, né? O conjunto B e o conjunto A aqui, ok? Aqui eu posso dizer que A está contido em B e eu posso dizer que B contém A. Você vê, ó, o tempo todo, como B é o conjunto maior, é ele que é o dono da corda na hora da brincadeira. Então, ele que laça o A para dentro de si, ok? Ele que laça o A para dentro de si, certo? Então, aqui significa está contido, né? Aqui na leitura fica A está contido em B. Então, aqui está contido. E aqui significa contém. Quer dizer o quê? B contém A. Então, B vem e traz A para si. Então, nessa leitura, A está contido em B e aqui B está contido em A. Ok? Estou afirmando a mesma coisa, né? Só que depende da ordem que aparece o primeiro conjunto aqui. Maravilha? Já que a gente está falando de conjuntos, vamos falar dos conjuntos numéricos, né? A gente tem os naturais, né? E se você parar para pensar no número, né? Pensa no número. Vai vir aí 12, 70, 1000, 500, né? Sempre um número positivo e inteiro. Então, naturalmente, quando a gente pensa no número, ele vem como um número inteiro e positivo, né? Agora, os números inteiros são aqueles números que não tem aquele vírgula alguma coisa. Aí tanto faz para qual lado da reta matemática ele está indo, né? Você tem o 0 aqui, o 1, o 2, o 3, o menos 1, menos 2, menos 3, aquele continua infinito para os dois lados, né? Então, os inteiros são esses números aqui, tanto faz o lado da reta matemática, ok? Os naturais estão limitados a partir do 0 para frente aqui, ó, ok? E em momento nenhum eu estou considerando 0, alguma coisa. Então, esses numerinhos aqui, ó, 1, né, quebradinhos aqui do meio, ó, esses aqui não são considerados nos inteiros, né? Números inteiros, né? Aí eu gosto de falar assim, ó, são números inteiros. Por que eu falo números inteiros? É para lembrar que o símbolo dos números inteiros é um Z. O dos naturais é um N, tá fácil aqui, né? Beleza? Então aqui a gente já entendeu esses dois conjuntos aí. Múltiplo e divisor em Z. O que é Z? Número inteiro, ok? Números inteiros, não é isso? Então vamos lá. Quem são múltiplos e divisores? Como é que a gente vai pensar nisso, né? Vamos definir. Sejam A e B dois números inteiros. Disse que B é divisor de A e que A é múltiplo de B. Se e somente se existe C inteiro tal que A igual a B, C. Então vamos resumir a ideia aqui, ó. Definição, né? Eu só posso dizer que B é divisor de A se B multiplicando com algum número vai dar A. Eu só posso dizer que A é múltiplo de B se B multiplicando por algum número vai dar A, ok? Então, esse cara aqui é múltiplo, e esses dois aqui são divisores, tá? Os dois. Divisores. Então, quem se multiplica para dar um resultado, esses dois números conseguem dividir o A. Porque olha só, se você pegar o A e dividir por B, a resposta é C. Se você pegar o A e dividir por C, a resposta é B. Um exemplo aqui, ó, 6 é igual a 2 vezes o 3. Se eu pegar 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. Isso é legal porque assim, eu tenho um número qualquer aqui que eu vou multiplicar por 3 e dá 6. Como é que eu descubro quem é esse cara? Ué, é só você dividir um dos fatores, aliás, o múltiplo por um dos fatores que você descobre o outro, né? Aí tanto faz qual você tiver para dividir, né? Pega o múltiplo, divide pelo valor que você tem e você descobre o outro valor, ok?
Então, os números que se multiplicam são divisores e o resultado dessa multiplicação é múltiplo de ambos os divisores. Os fatores são divisores do múltiplo, do produto, ok? O produto é múltiplo dos divisores, dos fatores, tá? É isso que quer dizer aí. Assim sendo, A e B e C números inteiros, está falando de números inteiros, temos que A é igual a BC. A é múltiplo de BC, B e C, ambos são divisores de A, beleza? B, notação. Indicando por divisores de A. Esse D maiúsculo é porque ele está montando um conjunto, e você já aprendeu que conjunto é representado por uma letra maiúscula, né? Conjuntos de número A. Ok? Esse D é grandão porque a gente vai falar dos divisores. Então eu já pus uma letra aqui que me remete a pensar do que eu estou falando. D de divisores, ok? Então olha só. Divisores de A. Um conjunto de todos os divisores do número inteiro A e por M múltiplos de A, o conjunto de todos os múltiplos do número inteiro A. Ok? Então tem o número inteiro A. Eu vou ter o conjunto de divisores de A e o conjunto de múltiplos de A. Como que eu vou definir os divisores de A? Divisores de A são um valor qualquer x que pertence aos inteiros, está escrito aí, né? Ó, um valor x que pertence ao conjunto dos inteiros. Aí ele vem com uma retinha assim que a gente vai entender como tal que, certo? A gente já falou disso também, tal que, de forma tal que. Eu vou explicar quem é esse x aqui, vou dar condições para esse x, ok? X vezes K, dA. Ele tem que dar o resultado A. Quando ele multiplicar por um valor, tem que dar resultado A, tá? Aí ele vai pertencer ao conjunto que a gente está montando aqui de divisores do A. Quem são os divisores do A? São elementos que pertencem ao conjunto dos inteiros, de tal forma que quando ele é multiplicado por um K qualquer, vai dar A. Sim, porque os caras que se multiplicam aqui para dar um resultado, eles são divisores desse resultado. Então a gente está montando aqui o conjunto dos divisores de A. Quem são os divisores de A? São os números que se multiplicam para dar A. Ok? E ele põe uma condição para o K, né? O K tem que pertencer aos inteiros também. Ok? Aliás, não tem esse tracinho, são dois tracinhos aqui, ó. Ok? Então, o K tem que pertencer aos inteiros para poder fazer parte dessa brincadeira aqui. Tudo bem? Dois números que se multiplicam são divisores do seu resultado. Então aqui a gente tem a condição para determinar os divisores de A. E os múltiplos de A? Bom, os múltiplos de A a gente já sabe, né? É quando o A é multiplicado por alguma coisa, aquele resultado, aquele produto de A vezes alguma coisa, aquele produto é múltiplo de A. Pensa na tabuada. Resultados de tabuada são múltiplos dos números que estão se multiplicando para chegar nele, né? 3 vezes 4 igual a 12. Então, o 12 é múltiplo dos caras que se multiplicam. 12 é múltiplo de 3 e 12 é múltiplo de 4 também, ok? Então, o que está escrito aí para múltiplos aí? Só para a gente saber ler o que está escrito, né? Então, lá, múltiplos de A são valores x que pertencem aos inteiros, valores x que pertencem aos inteiros, ao conjunto dos números inteiros, então não tem número quebradinho, pode ser negativo, mas não pode ser quebradinho, ok? Os inteiros aqui, ó. De tal forma que esse x seja resultado da multiplicação de um número k pelo a. Você não está achando múltiplos de a? Então o a tem que multiplicar por alguém para dar o valor de x que vai ficar dentro, compondo o conjunto dos múltiplos, né? Então pensando aqui, né? 6 vezes 0 igual a 0, 6 vezes 1 é igual a 6, 6 vezes 2 é igual a 12. Então se eu pensar nos múltiplos de um número, ele vai ter o 0, ele mesmo, o dobro dele, o triplo, é o conjunto dos múltiplos daquele número, do valor 6. Então eu preciso pegar o valor que eu tenho aqui e multiplicar por alguma coisa. O resultado da multiplicação compõe o conjunto dos múltiplos daquele número. Então, quem são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, assim por diante, né? Então, eu preciso pegar o número A e multiplicar por alguém. O resultado é o que vai compor o meu conjunto de múltiplos. Beleza? Aqui ele põe condição, né, que o K tem que pertencer aos inteiros também, para poder valer na brincadeira, ok? A brincadeira só vale entre os inteiros. Então, pego o A,
que é a referência do meu conjunto. Quero buscar os múltiplos, então é só multiplicar por outro número inteiro, ok? Que aí o resultado vai compor o meu conjunto para falar dos múltiplos dele, ok? Foi. Número primo e número composto. Por que número primo e número composto? Bom, todo número que é primo, ele é primo porque ele divide por ele mesmo e por um só, certo? Ele não precisa de outro número para existir, né? Ele é o primeiro número que se divide depois do 1. Passou do 1, quem é o primeiro número que divide o número? Esse mesmo. Então, se ele é o primeiro número que se divide, então ele é um número primo. Se algum outro número antes dele, ou menor que ele, né, conseguir dividi-lo, então quer dizer que ele não é primo, ele é composto. O número 12, ele não é primo porque ele é composto por 3 e 4, ele é composto por 2 e 6. Ele sempre é composto por dois valores, né, para poder chegar nesse múltiplo aqui. E o 3, por exemplo, o 3 não, porque o 3, para chegar no 3, só pode ser multiplicado 3 vezes 1. Números inteiros, né? 1,5 vezes 2 dá 3. Tudo bem, mas aqui a gente só está considerando o conjunto dos inteiros, ok? Então aqui, números inteiros que se multiplicam para dar um valor, se são números diferentes de 1 e do próprio número, então quer dizer que ele não é primo, ele é composto. Certo? E esse daqui, ele é primo. Ok? Porque quem são os divisores de 3? 1 e 3. Quem são os divisores de 12? Nossa, o 2, o 3, o 4, o 6, né? O próprio 12. Aliás, ó, gravem bem. O maior divisor de um número é ele mesmo. O maior divisor de um número é ele mesmo. E o menor divisor de um número é 1. Ok? Em números inteiros, hein? Então vamos lá, número primo é o número que possui como divisores somente o 1 e ele mesmo, tá? Em caso contrário, o número vai ser chamado de composto. Tá joia? Olha lá, número primo, agora uma definição mais técnica, né? A gente está olhando aí, ó, primo, P de prima e pertence aos inteiros e é primo, C e somente C, você já aprendeu a ler essa setinha, né? Primo for diferente de 0, esse número vai ser primo se ele for diferente de menos 1, ele vai ser primo se ele for diferente de 1, ok? Então, o número primo, ele não pode ser 1, não pode ser 0, não pode ser menos 1, aí você está falando de um número primo, ok? E os divisores desse número primo serão 1 e menos 1, ele e ele negativo, só. O número primo só tem 4 divisores, ok? Vamos pensar aqui o número 5. O número 5 ele é primo, por quê? Ele só pode ser dividido por 1, por menos 1, por ele mesmo e por ele oposto, né? Pronto. Esses são os divisores de 5, ok? Não tem mais divisores do que isso. Quando que ele vai ser composto? Quando ele tiver mais de 4 divisores. Olha aí, ó, número composto. A pertence aos inteiros, né? A é um número composto qualquer. E ele vai ser composto se e somente se A for diferente de 0, diferente de menos 1, diferente de 1 e ele tiver uma quantidade, um número, né? Uma quantidade de divisores desse número A. Esse conjunto de divisores de A vai ser uma quantidade que vai ser maior do que 4. Ele está fugindo dessa premissa aqui de número primo. Número primo só tem 4 divisores, 1 e ele mesmo. E os opostos, né? O menos 1 e menos ele mesmo. Ok? Agora, se tiver mais alguém, se for maior do que 4, esse conjunto de divisores, maior do que 4, então aí essa quantidade n aqui passou do 4, saiu dessa condição, então quer dizer que esse número não é primo, ele é composto, ok? Ele é composto. E se um número ele é composto, ele também pode ser decomposto, ok? Decompor um número quer dizer que eu vou quebrá-lo, né? Vou desfazer, vou decompor. Compor é fazer parte, decompor é separar, não é fazer mais parte, não é quebrar. Então vamos lá. Decomposição em fatores primos. O que quer dizer isso? Bom, na multiplicação a gente tem fator vezes fator. Então fator é o carinha da multiplicação que vai operar lá, certo? Então 2 vezes o 3. O 2 é fator, 3 é fator e o produto é 6. Tá? Então fator é o cara da multiplicação.
Então eu vou ter números se multiplicando e serão números primos. Só podem ser números primos. Então eu vou pegar um número que é composto e vou decompor, vou desfazer esse número, vou desconstruir esse número utilizando multiplicação de números primos. Essa é a ideia. Ok? Todo número composto pode ser decomposto ou fatorado, que a gente chama de fatoração, né? Num produto de fatores primos. Ok? Qualquer número composto pode ser decomposto em um produto de fatores primos. A menos da ordem dos fatores e do sinal, tal decomposição é única. Então assim, a menos que ele quer dizer que ao menos da ordem dos fatores e do sinal, ele está falando, tirando a ordem dos fatores, desconsiderando a ordem dos fatores que vão se multiplicar. Os números primos que vão se multiplicar, a ordem com a qual eles aparecem. E o sinal deles, tirando essa parte, a decomposição, tirando esse detalhe, não olhando para isso, a decomposição de qualquer número é única. Ok? Não existe uma decomposição igual de um número diferente. Certo?